Oi pessoal, seja bem-vindo a este vídeo. Hoje estamos aqui para fazer uma entrevista. Somos estudantes de psicologia. Meu nome é Kézia, estamos aqui com a Larissa, Kérita, Rafa, Val e Micaele. Somos estudantes do 6º período e hoje vamos entrevistar uma profissional do SUS. Estamos aqui com a Andréia. Seja muito bem-vinda, Andréia. Pode se apresentar? Obrigada, sim. Meu nome é Andréia Romagnoli. Eu trabalho no SUS desde 96. Trabalhei num CAPES inicialmente, num CAPES 2, por 5 anos. Depois fui para a área técnica de saúde mental, coordenar a saúde mental de Vitória, até 2010. E depois trabalhei 1 ano no estado, na CESA. E depois voltei para Vitória, trabalhei na atenção básica e depois na saúde mental de novo, onde eu ainda estou. Então agora nós vamos iniciar a entrevista. Eu vou começar perguntando para você, Andréia, há quanto tempo você trabalha no SUS e o que te motivou a seguir esse caminho? Tenho 28 anos, né, desde 96. E é uma área que eu sempre gostei, desde a faculdade. Na verdade, eu comecei no hospital psiquiátrico como estagiária no meio do curso. Fiquei lá metade do curso e mais 1 ano como estágio, 1 ano como extensionista. E apaixonei com a saúde pública. Então, eu formei já pensando em fazer saúde pública e a clínica sempre na saúde pública e consultório em paralelo. Interessante. Então foi uma coisa que você pensou enquanto estava na faculdade? Foi. Provavelmente pelo estágio, né? Que eu tive muito contato, fui a seminário, fui a congresso, apresentei trabalho e aquilo me ganhou. Quais são os principais serviços que são oferecidos pela unidade de saúde que você está atualmente? Atualmente eu estou na gestão. Né? Eu fiquei no CAPES 5 anos e estou na gestão, que é onde a gente trabalha planejamento, organização, treinamento e capacitação. Então, vou falar um pouquinho dos dois. No CAPES tem atendimento, né, aos usuários e familiares, apoio às equipes via matriciamento, apoio matricial, onde a gente encontra com profissionais de unidade de saúde para discutir casos. E também reuniões de casos ampliados, com rede intersetorial. Isso no CAPES. Então, fiz isso naqueles 5 anos iniciais. E hoje, na área técnica, a gente assessora toda a rede. Né? A gente faz o planejamento, vê o que precisa na rede, que serviço tão bom ou não, que tipo de capacitação. Planeja a capacitação, executa a capacitação, vê material, faz a compra, põe no plano de ação para poder ter mais serviços, né? Mais ações. E com isso a gente acaba trabalhando com a rede inteira, atualmente. E quais são os desafios que você mais encara nesse serviço? A gestão mesmo, ou seja, né, quando eu falo gestão, a gente tem a área técnica, que fica dentro de um departamento, de uma secretaria, mas aí tem a secretária e tem o prefeito, e tem os investimentos. Então, um dos desafios é o investimento, né, na área, se a gente consegue dinheiro para tudo que precisa. A gente até tem conseguido, porque a saúde mental tem tido um destaque ultimamente, né, uma necessidade de investimentos. Então, esse desafio a gente tem enfrentado, mas assim, ainda precisaria de mais, ampliar serviços. E tem desafios também com as equipes, com os profissionais, porque muitas vezes assim, o tipo de ação exige bastante. E aí as pessoas vieram sem formação, e aí tem que fazer a formação deles. Então, cada desafio a gente pensa uma ação para enfrentar esse desafio. E vai seguindo, né? Mas formação dos profissionais, falta de investimento. E aí eu podia incluir uma coisa, o salário que podia ser melhor e gratificação. Porque os profissionais de CAPES não têm gratificação, em outros serviços têm. Então isso acaba se tornando um desafio também. André, como você estava falando, você pode compartilhar uma experiência que você teve na questão negativa de como a equipe lidou com alguma situação na UBS e como você também desempenhou essa função? Vou falar do CAPES, né, porque é a área que eu tenho mais contato e ultimamente. Agora, como eu estou na área técnica, a gente assessora as equipes, como eu falei. Então a gente reúne muitas vezes para discutir casos, problemas e tal. E aí uma situação foi o usuário no CAPES em crise, no CAPES 3, que é um CAPES que tem acolhida noturna, né? E a equipe com muita dificuldade de estar com aquele usuário ali. Então há uma sensação de que ele deveria estar internado ou no pronto-socorro. Quando, na verdade, o CAPES 3 é para lidar com crise. Então o CAPES lida com crise, mas quando essa crise está muito intensa, a equipe ainda tem dificuldade, principalmente a noturna, que é só a enfermagem. Então a gente tem que conversar muito para avaliar se realmente precisaria de hospital, porque pode haver situações, né, assim, que precisa de medicação muito intensa, com risco de parada cardíaca, etc. Mas não era o caso, entende? Era a medicação comum dele e era só agitação. Então, em vez de ter um usuário que vai dormir à noite e que fica tranquilo, é um usuário que ficava acordado, andando para lá e para cá. E que a equipe tinha que conseguir suportar isso.
como acabava não tendo muita facilidade, a situação ficava tensa, gerando até uma agressividade. Então é uma situação que demanda muita conversa com a equipe e também assim, é uma novidade para os profissionais de saúde lidarem com pessoa com transtorno em crise sem medicar para ela dormir. E a proposta do CAPS, vocês viram isso, né, na RAPS, é lidar com as pessoas com os seus problemas. Então, na verdade, essa proposta da RAPS e da saúde mental ainda é muito nova para os profissionais. Então, é um desafio grande. Né? E uma dúvida, no CAPS não interna? Não, o CAPS 3, que é a modalidade de CAPS que funciona todos os dias e à noite. Mas a gente não chama internação, porque internação, na verdade, muitos acabam falando internação, mas internação é um termo hospitalar. Então, o CAPS tem acolhida noturna. Qual a diferença, né, gente? Porque, por exemplo, quando é hospitalar, o hospital tem muitos têm uma UTI, ou se não tem UTI, pelo menos tem equipamentos de monitoramento. E o CAPS não tem isso, ele não é uma lógica de hospital, né? É um serviço para lidar 24 horas. Então, quase, no caso da saúde mental, apesar das crises, tem menos risco de morte. Então, não precisa uma estrutura hospitalar. O risco de morte vem quando? Quando é um CAPS AD3, para álcool e drogas e 3, porque a abstinência de drogas já dá sintomas que podem levar à morte, né, por causa da descompensação do organismo, e ainda com a medicação mais ainda, né, deprimir o funcionamento e poder dar parada cardíaca. Então, no CAPS AD3, tem que avaliar muito bem a necessidade hospitalar. Além de comorbidades, da pessoa ter outro transtorno, né, diabetes, hipertensão, etc. E no CAPS 3, que não é AD, que é para pessoas com transtorno sem ligação com álcool e drogas, em alguns casos, por comorbidade clínica ou até por medicação intensa, pode necessitar de hospital também, né? Mas outras situações podem ficar internadas, acolhidas no CAPS, tá vendo como o termo internação é forte? Pode ficar acolhidas no CAPS integralmente. E o que a família e todo mundo entende é que isso é uma internação, mas tem essa diferença, tá? Entendi. Ah, sim, outra. Uma internação, se pensar como internação, seria uma internação curta. Deveria ser no máximo 10 dias ou 20 dias sem ser seguidos. Porque mais que isso caracterizaria internação e a gente tem trabalhado para diminuir essa internação. A maioria dos casos, quando bem acompanhado, consegue sair da crise em menos tempo, menos do que 10 ou 15 dias. Não é possível, entendeu? A proposta, mas tem que ter um bom acompanhamento. E como você falou que você começou a ter contato com as políticas públicas desde a faculdade, teve algum marco, assim, um acontecimento importante que você teve, que você mostrou essa importância para você do SUS? Sim, eu acho que o próprio vivência no hospital psiquiátrico. Era a época do Adalto Botelho, né? Bem manicomial mesmo. Então, indo lá, a gente fazia um grupo operativo dentro de uma enfermaria feminina. Mas participavam homem e mulher. Então, a gente buscava os homens, voltava. E aí, nisso, a gente andava ali dentro. E era um caos, né? Pessoas sem roupa, infectando, o cheiro do refeitório era horroroso. As pessoas, a equipe falando, não sei quem tá perigoso, não chama hoje não. E a gente ia lá, tava tudo bem. Então, perceber como esse cuidado era ruim, mal feito, e participar de congressos e ver que tinha outras possibilidades, né? Eu peguei bem a época da reforma psiquiátrica mesmo, né? Então isso me incentivou muito, foi isso que mais me incentivou. Né? Agora, como as pessoas podem fazer para acessar o serviço que você atua? As pessoas podem ir diretamente, os CAPs são porta aberta, significa que você pode ir direto lá, precisou, vai. Não quer dizer que você vai ser atendido de fato no dia, mas você vai ser acolhido, com certeza. Então alguém vai te receber, vai conversar, vai ver a situação. Se for uma situação que precisa de atendimento mesmo no dia, eles vão atender. Se não, eles vão marcar para um dia. Podem também buscar uma unidade de saúde mais perto da sua casa. Todas as unidades de saúde devem atender pessoas em qualquer área, inclusive transtorno mental. Essa unidade, ela pode também fazer o tratamento. Então, ela tem que atender, acolher, conhecer a situação, avaliar e ver. Dá para tratar aqui na unidade? Ou precisa de CAPs, ou precisa de pronto-socorro, ou de internação hospitalar, clínica ou psiquiátrica. E aí a unidade avaliando, ela encaminha. E as unidades e os CAPs têm uma comunicação. Então, se a unidade recebe alguém e vê que precisaria de CAPs muito rápido, a unidade pode ligar, marcar, ou marcar um outro atendimento para a pessoa, e nesse meio tempo falar com o CAPS via matriciamento, apoio matricial. E aí eles vão fazendo em conjunto o atendimento.
E o que o SUS representa para você enquanto profissional e para a população de forma geral, né? O SUS, O SUS, eu vou usar uma frase feita, é uma conquista civilizatória do Brasil. Mas tem que explicar, né? Senão fica só a frase feita. Por que é isso? Porque ele de fato dá o acesso para todo mundo. Ele falta muito, assim, vai faltar vagas, falta vaga de especialidade, de cirurgia, etc. Mas o acesso, você ter contato com a saúde, ser avaliado, ser acolhido, isso realmente funciona para todo mundo. E onde funciona bem, e aí assim, falar do SUS, você tem que falar de um lugar específico, né? Porque a gente tem um Brasil super enorme, cheio de diferenças, então falar do SUS em geral é injusto. Então, eu vou falar de onde a gente conhece. Então, se você pegar uma rede do SUS de Vitória, o acesso à atenção básica é para todos mesmo, não tenho dúvidas disso. A atenção básica cuida de quase tudo que as políticas propõem. Então, de fato, oferece atendimento, acolhimento, acompanhamento, medicação, encaminhamento. Ampliou bastante ultimamente a rede de especialidades, né? Tem serviço de especialidade de Vitória mesmo, do Estado e contratado, terceirizado. Então isso, garantir saúde para todo mundo, é uma conquista de civilização, porque as pessoas não terem direito à saúde, como era antigamente, exclui de vários modos, né? Primeiro que a pessoa não tem qualidade de vida, morre por causas evitáveis, e o SUS na prevenção é super eficiente. Não pode trabalhar porque está doente. Então, quando a gente fala uma conquista de civilização, é nesse sentido, tá? Dar um acesso mesmo a direitos à saúde que indiretamente permite outros direitos, ir para a escola, ter um emprego, brigar pelo que falta, né? Ter saúde para brigar pelo que falta. Então, para mim, o SUS é assim, muito orgulho, de fato, né? É uma paixão e um orgulho. E essa questão de assim, falta muito, porque a gente tem que admitir, não é uma coisa pronta. Mas hoje eu penso até que o SUS nunca vai estar pronto. Ele é um processo de construção. Por exemplo, a média de vida aumentou muito, de antes que tinha o SUS para quando tem o SUS. A mortalidade infantil diminuiu muito com o SUS também. Mas aí, por exemplo, o fato de hoje as pessoas viverem até 88, 90, 100, a gente tem uma demanda que não existia antes de saúde de idoso. Então, assim, não está pronto a saúde de idoso, está se construindo. E foi uma conquista, entende? Melhorou a saúde, com isso a pessoa vive mais, com isso passa a faltar serviço para idoso. Aí está construindo a política de idoso. Que bom que você tem uma visão positiva sobre o SUS, né? E, Andréia, qual estratégia vocês utilizam para melhorar o acolhimento e atendimento dos usuários? É a formação permanente, né? A gente tem, na parte de preparação de pessoal, a gente tem a educação continuada e tem a política de educação permanente. Aí, por exemplo, o apoio matricial, que é o que o apoio matricial? É uma estratégia de encontro de serviços especializados e atenção básica. Então, vamos supor, uma unidade está com uma pessoa que tem transtorno, independente de ela estar no CARS ou não, ela mora ali. Então, ela tem que fazer preventivo e tal na unidade. Mas ela tem transtorno e a unidade não consegue. Então, é uma reunião das pessoas do CARS que conhecem esse cara e as pessoas da unidade que tem que atender, para discutir o caso e ampliar esse acesso. Isso a gente chama de educação permanente, entende? No processo. E, assim, já que você é uma pessoa que defende o SUS, que acha positivo, né? Sim. Qual a mensagem que você poderia deixar para o público que está nos assistindo? Conte com o SUS, defenda, critique, se você vê o lado negativo e tal, critique, mas no sentido de reivindicar que melhore, né? Porque na verdade assim, é uma política, tem lei, é um direito, as pessoas têm que levar primeiro disso, é um direito meu. Então não tem, brigue pelo direito. Porque muitas pessoas veem que não tem e falam, tá vendo, não funciona. Como se pudesse acabar, acaba com isso que não funciona. Se acabar com isso, vai ficar mais da metade da população do Brasil sem assistência de saúde, sem assistência nenhuma. Então, assim, critica e brigue para que tenha o que tem que ter. Use o SUS, né? Muita gente que fala, uma pesquisa não é nova, mas quando foi feita em 2014, 15, a maioria das pessoas que falavam mal do SUS eram pessoas que nunca tinham usado o SUS. E das que usavam, falavam bem com críticas, mas reconheciam e criticavam e reivindicavam. E valorizem, né? Procurem conhecer, valorizar e brigar para que ele exista e melhore. Então, existem canais para criticar, para reivindicar, para elogiar, etc. Então é isso, participe, utilize, valorize com a crítica, mas assim, exija que ele melhore, né? Defenda o SUS porque ele não cabe.
Então, pessoal, essa foi a entrevista. Espero que vocês tenham gostado. Curtem, compartilham e assistam quantas vezes precisar para entender melhor o assunto.